Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também de Flaco Lopes admitindo que esteve perto de deixar o Verdão. Já no Flamengo, informação sobre uma multa a Gonzalo Plata e enfraquecimento do poder de Felipe Luiz. Falam ainda sobre o São Paulo e um pedido de paciência em relação a Lucas Moura. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o futuro de Gabigol e de Hulk e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, recadinho importante, tá na hora de você fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá dicas diárias e gratuitas para você fazer sua fezinha esportiva. Muita gente cobra para você receber dicas de apostas esportivas no meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito. Tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí basta me seguir e você já recebe as sugestões. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que tem novo patrocínio no calção. A estreia acontece nessa quinta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque. Trata-se da Vitória Cup, empresa que organiza amistosos internacionais. Essa empresa vai estampar sua logo no calção do Peixe até dezembro de 2026. Hora de falar sobre Hulk, que quer permanecer no Atlético até a sua aposentadoria. O Hulk tem 39 anos de idade, completa 40 em julho do ano que vem. Ele ainda não se decidiu sobre quando parar. Ele entende que ainda tem bastante lenha para queimar. E a ideia do Hulk é ficar no Atlético para cumprir seu último ano de vínculo. O contrato se encerra em dezembro de 26 e eventualmente renovar o contrato. Mas Nicola, você não falou que existe uma possibilidade real de o Hulk ir embora em janeiro? Sim, não depende dele, sim do Sampaoli, que desde a sua chegada tem mostrado a intenção de não permanecer com o Hulk. Um detalhe importante, a diretoria do Atlético e a torcida querem a permanência do Hulk. Hulk também tem sinalizado sobre a sua intenção de ficar. Agora vai caber ao Sampaoli ser convencido sobre a importância do atacante, que fez gol, o primeiro na vitória por 3-0 contra o Bahia. Nessa quarta-feira são 500 gols marcados, somando partidas oficiais e não oficiais. São 448 gols em partidas oficiais. É o principal artilheiro em atividade no futebol brasileiro, com 3 gols a mais do que o Neymar. Só para completar, sobre o Hulk, 53 jogos, 18 gols e 5 assistências. Gostaria muito de saber a sua opinião. Se você é presidente do Atlético, você fica com o Hulk para 2026 ou abre mão do atacante? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero registrar agora a palavra de Pedro Lourenço, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, sobre o futuro de Gabigol. Há muita dúvida sobre a permanência ou não do atleta, que custa R$2.400.000 e que é um reserva de luxo no Cruzeiro. O próprio Gabigol já se mostrou incomodado e disse que terá uma conversa com dirigentes do Cruzeiro no fim da temporada. O Pedrinho BH respondeu se pretende continuar ou não com o Gabigol, abre aspas, para o dono da SAF cruzeirense. O Gabriel tem contrato até 2028, estamos tranquilos em relação a ele. É um rapaz bacana, ele quer jogar e às vezes tem jogado pouco, então depende do Gabriel. Da parte do Cruzeiro, estamos bem com ele, felizes, e esperamos que ele fique por muito tempo com a gente. É óbvio que o Pedro Lourenço não pode dizer o contrário, queremos negociar o Gabigol, o ciclo dele já se encerrou, e de fato o Gabigol é querido pelo dono da SAF do Cruzeiro, pelo filho dele, pelo Paulo Pelaipe, mas a avaliação interna é de que esses R$2.400.000 investidos mensalmente com o Gabigol seriam melhor aplicados com outros atletas. É real a possibilidade de o Gabigol deixar o Cruzeiro, até porque não se imagina que o Caio Jorge possa perder a posição para o atleta. O Gabigol nessa temporada tem 13 gols, é vice-artilheiro do time. O problema é que o Caio Jorge é artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, contar que Lucas Silva recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória contra o Grêmio 1-0 nessa quarta-feira em Porto Alegre e desfalca o Cruzeiro no jogo contra o Fluminense no fim de semana. Hora de falar sobre o São Paulo. O técnico Hernan Crespo pediu paciência da torcida e da imprensa para com o Lucas Moura. Temporada muito abaixo do meio atacante. Só 25 jogos, 5 gols e uma assistência. O Lucas Moura tem o segundo maior salário do elenco do São Paulo, R$1.800.000 mensais. Só o Oscar ganha mais, R$2.300.000. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e permanecerá no São Paulo pro próximo ano.
A expectativa do Hernan Crespo é de que o Lucas Moura possa render muito mais no finalzinho dessa temporada, no início da outra, especialmente se não tiver mais lesões. Abre aspas para o técnico argentino, o Lucas sabe que precisa retornar ao jogador que todos nós conhecemos. Ele ainda não está nesse patamar e estamos aguardando o verdadeiro Lucas Moura. Precisamos de tempo e ao longo desse caminho esperamos que ele faça muitos gols. Lucas nem foi titular no empate em 2-2 contra o Flamengo, até porque há a percepção de que se ele for colocado para jogar muitas partidas seguidas como titular, pode acabar tendo uma nova lesão. Você, São Paulino, ainda confia no Lucas Moura? Ficaria com ele para 2026? O que você acha da ideia de sugerirem ao Lucas Moura que ele aceite uma redução salarial e só receba seu salário cheio em caso de utilização total durante o mês? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. Plata foi multado pela diretoria rubro-negra. O presidente BAP e o diretor executivo de futebol José Boto entenderam que a expulsão do atacante equatoriano no empate em 2-2 contra o São Paulo foi muito prejudicial ao time. Vale a lembrança de que o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 na Vila Belmiro com autoridade, sofrendo pouco. Plata foi expulso aos 67 minutos. Diante disso, com um a menos, o Flamengo tomou um gol que pode acabar determinando o vice-campeonato brasileiro. O problema é que essa foi a terceira expulsão do Plata num período de mais ou menos 2 meses. Tinha sido expulso contra o Estudiantes, foi expulso contra o Racing e agora contra o São Paulo. O que chama atenção é que essa multa imposta ao atacante equatoriano nessa quinta-feira ocorre horas depois de Felipe Luiz vir a público pedindo para que o Plata não fosse multado. Diretoria pensando diferente do Felipe Luiz e enfraquecendo o poder do treinador. Felipe Luiz, que foi muito cobrado por torcedores do Flamengo por ter passado o pano em relação ao Plata, especialmente porque o Felipe Luiz, em outros momentos, não foi nem um pouco condescendente, como, por exemplo, em relação ao Pedro. A percepção do Felipe Luiz era de que o Pedro vinha treinando mal, com má vontade, e o Felipe Luiz expôs o atacante. Com o Plata, apesar das 3 expulsões, ele pediu que o jogador fosse entendido e não fosse multado. Vale a lembrança também de que o Wallace, outro jogador que vive causando dentro e fora de campo, sempre ganha novas chances, mas quando o assunto ou quanto a situação tem a ver com o Juninho, atacante contratado para ser o centroavante do time, a paciência do Felipe Luiz parece ser bem diferente. Pedro e Juninho têm muito menos condescendência, têm muito menos apoio do Felipe Luiz do que o Wallace e o Gonzalo Plata. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes admite que teve a chance de deixar o Verdão. Abre aspas para o atacante argentino, estive perto do Boca e do River, mas estive muito mais perto do River no ano passado. Eles conversaram com o Palmeiras, mas é difícil deixar um lugar onde você é tão amado quanto aqui. O Palmeiras nunca pensou em me emprestar, sempre confiaram em mim e trabalharam para me tornar um jogador de seleção. E agora está acontecendo. Vale a lembrança de que o Flaco foi recentemente chamado para a seleção argentina, fruto de 56 jogos e 23 gols na atual temporada. Flaco e Vitor Roque têm se entendido muito bem e formam uma das maiores duplas do futebol brasileiro e da América do Sul. Sobre a possibilidade de empréstimo, tanto o Boca quanto o River gostariam que o Palmeiras o tivesse liberado por empréstimo. O Palmeiras sempre deixou claro que não tinha nenhuma intenção em negociar dessa maneira o jogador que custou mais de 50 milhões de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras, diante do assédio que virá da Europa, especialmente por conta do bom momento do Flaco, já decidiu que só o vende por 40 milhões de euros. Estamos falando de 247 milhões de reais. Seria o mesmo que dizer que o Palmeiras sonha com uma venda quase 5 vezes superior ao valor investido quando da compra do jogador. Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians. Nas últimas horas circulou a notícia de que o zagueiro equatoriano estaria entregando o apartamento onde mora em São Paulo, já projetando sua saída do timão. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte da diretoria que afirmou: adoraríamos que fosse verdade, mas não existe proposta nem sondagem pelo Félix Torres até agora. Zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, comprado por 6 milhões e meio de dólares, junto ao Santos Laguna, e esse valor equivaleu a 80% dos direitos econômicos. Como vocês sabem, o Corinthians não pagou o Santos Laguna, até por isso tomou um transfer ban e está proibido de registrar atletas desde a metade do ano. Félix Torres, que perdeu espaço, e hoje é a última opção
no sistema defensivo do técnico Dorival Júnior. O Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique formam a dupla de zaga titular. O André Ramalho e o Kaká são as primeiras opções do banco de reservas. O Félix Torres não entra em campo desde 27 de agosto, confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. São mais de 2 meses sem ser utilizado. Na atual temporada, 27 jogos e 1 gol. E o Félix Torres, além de ter custado caríssimo, ganha na casa dos R$750 mil por mês. Difícil imaginar que o Corinthians encontre clubes interessados em pagar todo esse salário e ainda absorver a grana investida quando da contratação desse atleta. Você pensa o quê sobre o Félix Torres e sua contratação do Timão? Já usa o espaço para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!